Olá, seja bem-vindo ao canal Aquarela e Arte. Eu sou Lívia Carvalho, artista visual e aquarelista. Por aqui realizo práticas e estudos em aquarela e batemos um papo sobre arte de um modo geral. Vem comigo! O nosso estudo de hoje terá como referência esse pequeno cacho de uvas. Vamos realizá-lo no sketchbook, ao lado da página do pêssego de outro dia. Aqui é uma prática que já realizei tempos atrás com uma turma presencial de aquarela. Então, se você foi meu aluno dessa época, deixe aí nos comentários e assiste a aula, que hoje tem pegada diferente também. Vamos fazer um pouco mais solto, deixar fluir um pouco mais além dos limites do desenho. Bora começar? A gente vai estar trabalhando primeiro um fundo para servir de base, para dar essa sensação de que a uva está até de certa forma geladinha, ok? Ativar os pigmentos com água. Vou fazer uma mistura de azuis e alguma coisa rosada, para a gente gerar algum violeta. Vou pegar um pouco do Cobalt. E um pouco desse Quinacridone magenta. Só que eu não quero uma cor uniforme, total, violeta. Vou deixar separado aqui um pouquinho, somente do cobalto. Como eu disse, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho mais solta, a fim de não ficar muito preso aos limites do desenho. Eu vou dar uma borrifada aqui já no meu papel, fazendo com que ele fique levemente brilhante, não no todo. Eu escolhi uma lateral para fazer isso. E venho com essa base que preparamos. Ela tá bem fluida. Posso deixar um pouquinho mais concentrada, sem exagero. Vou aproveitar aqui da inclinação inclinando a fim de que o pigmento escorra na parte onde borrifei. Vou até dar algumas pinceladas lá. E vou trabalhando essa mescla entre azuis, violetas, rosados. É uma primeira camada bem fresca. Posso estar concentrando a parte mais azulada nos arredores de algumas uvas.
Pego o restante que ainda tenho dessa primeira camada. Já salpico alguma coisa. Vou pegar agora um pouco do Venice Purple, que eu já tenho aqui na lateralzinha, para aproveitar ainda essas nuances. E ir adicionando em algumas partes um pouquinho mais escuras, antes que ele seque. Adiciono um pouquinho do magenta. E vou colocando em algumas partes que eu vejo um fundo mais intenso, sem me preocupar ainda com definição. É só para eu começar a gerar a intenção de profundidade. Vou variando a intensidade, de olho na referência, a fim de que ela me ofereça mais informações. Porém, como eu sempre digo, não me apegando tanto, não sendo totalmente obrigada a fazer tudo que eu vejo ali. Trabalhar de uma forma mais solta. Ela é um guia, ela está me contando uma história e eu estou gravando essa história, contando ela novamente. Percebam que meu papel ainda está úmido e é justamente nesse momento, com essa umidade, eu ainda aproveito, adicionei um pouco de cobalto, para estar trabalhando essa fluidez. Dá para ver que eu estou adicionando pigmento em algumas partes, né? Outras eu até aproveito para retirar alguns com pincel úmido. Ó, gerando leves contornos. Agora, nesse momento, você pode estar utilizando o secador para fazer a secagem dessa primeira camada ou aguardando que aconteça naturalmente. Ainda nessa etapa da primeira camada, aproveitando certa fusão, eu vou pegar um pouco de amarelo cádmio, um pouco de green e uma pitadinha de laranja. E eu posso estar vindo já sugerindo esse
talinho. Um pouquinho de marrom aqui para fazer essa fusãozinha do galho. Marrom novamente, como eu disse, aproveitando esse momento ainda de fusão de tons. E agora é aguardar secar. A primeira camada já está seca. Você vê que a gente tem fusão variadas de tons. Agora a gente pode começar com uma parte um pouco mais precisa, mais encorpada, com uma textura já variando entre o leite e o mel, mais cremoso, mais consistente, com os mesmos tons. A gente pode estar preparando essa mistura mais densa da mesma forma, com Venice Purple, um pouco do magenta e um pouco do azul cobalto. Que aí eu vou tendo essas variações. E com elas eu começo o trabalho de grão em grão. As que estão mais atrás, naturalmente, têm uma tonalidade mais intensa. Eu vou trabalhando entre as nuances bem pigmentadas e diluindo e trabalhando com a água. Afinal é aquarela, né, minha gente? Vou pegar um pincel um pouquinho menor, um sintético com a ponta mais firme, para poder estar trabalhando essas nuances. Não abandono de total os azulados preparados antes. Eu faço o contorno da que fica por trás, mais intenso, uma borda mais dura. E daí eu vou suavizando. Ó, aqui tá bem concentrado de sombras. E antes que seque totalmente, eu vou suavizando essas bordas, integrando elas com o todo. Essa questão de bordas suaves e as bordas mais rígidas, mais duras, mais recortadas, fazem muita diferença no resultado final. Elas conseguem tanto segmentar quanto valorizar esse movimento, essa conexão, a liberdade que você teve ou não trabalhando ali. A mistura mais de tom mais intenso que eu estou trabalhando aqui é o Venice Purple, em conjunto com o azul cobalto com o quinacridona magenta.
pigmentos que eu uso são da White Nights, da Nevskaya Palitra. Não deixa de diluir aqui esse contorno, a fim de que ele não seja um contorno gráfico, para que ocorra essa fusão. Vou trabalhando uns lifting também. Procurando algumas luzes a mais, algumas variações. E é muito interessante que você consiga estar atento para alguns grãos que serão, se é que posso chamar assim, uma uva de um grão, né? Mas o que vai ficar mais rosado, mais avermelhado, mais roxo intenso, bem escuro. Olha aqui, coisa mais prazerosa que fica toda essa variação tonal, intensidade de cores, de nuances, que só vão agregando valor e interesse ao seu trabalho. E o resultado depende muito, vou ser sincero, da sua persistência ali, coragem e perseverança em seguir até o fim. E às vezes o nosso olhar no close, pois estamos trabalhando aqui cara a cara, muito próximo, nos faz questionar se está funcionando, se é isso mesmo. Às vezes parece um monte de borrado, de coisa sem sentido. E a nossa mente racional, ela quer ali uma coisa literal já. E ela vai ficar te questionando, te desafiando nos serás. Será que tá legal? Será que tá certo? Será que vai funcionar? Não, eu não tô gostando. Então a gente ainda tem esse desafio de silenciar tais pensamentos. Dá uma olhada que eu centralizo
as manchinhas mais intensas e na sequência eu venho com um pincel mais cheio de água, desfazendo sutilmente essas bordinhas com a ponta do pincel também, para que eu não ocupe todo o espaço. Posso estar pigmentando com os azulados, rosados e soltando isso aqui, para que ele não fique muito concentrado, mas ao mesmo tempo não ocupe todo o espaço. Ó, aqui eu vou preservar uma pequena luz. Vou até pegar um pincel aqui para abrir um pouquinho mais. E vou trabalhando ao redor, um pouco mais distante. Uma recomendação antes que você comece a pintar o todo. É bacana você fazer um grãozinho à parte, assim, uma uva, uma unidade. Faça mais uma. Deixa ali uma prática para você ir ficando à vontade, tanto com a técnica quanto com o resultado. Posso dizer tranquilamente que funciona, mas tudo também exige prática e essa persistência de ir até o final, até a conclusão. Vou dizer que é um excelente exercício e prática, porque estamos trabalhando da seguinte forma, com repetição, porém com variação. São vários círculos, né, cada uva, só que cada uma tem tanto o seu movimento, o seu ângulo, quanto a sua variação tonal. Então, ela trabalha esse aspecto da tal neuroplasticidade da mente, nos proporcionando essa insistência, trabalhando com repetição. Aparentemente estamos agora no último grãozinho, na última unidade da uva.
Nos pequenos detalhes. Como sempre, dissolvendo essa borda com água. Agora algumas sombras entre as mesmas. Proporcionando mais profundidade. O pincel aqui tá úmido, com a tinta mais concentrada. Onde ficar muito marcado, eu venho diluindo. Agora eu vou pegar mais uma folha de papel toalha. Vou pegar um pincel mais firminho, a fim de fazer pequenos liftings. Valorizando um pouquinho mais a luz. E essa foi a nossa prática de hoje. Quem fizer realizar a prática, os estudos, e for compartilhar e quiser me marcar, eu vou adorar. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, compartilhar e curtir, né? Espero vocês na próxima.